Tendo passado o dia de sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamar Jesus. E partindo no primeiro dia da semana, de manhã cedo, chegaram ao sepulcro, quando o sol já era nascido. Entretanto, iam dizendo entre si: quem nos há de remover a pedra da boca do sepulcro? Porém, quando repararam, viram removida a pedra, que era de fato muito grande. Tendo, pois, entrado no sepulcro, viram um jovem sentado do lado direito, coberto com um vestido branco, e ficaram assustadas. Mas ele lhes disse: não temais, buscais a Jesus Nazareno, o crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Ide depois e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele mesmo vos disse. Queridos irmãos, queridas irmãs, alguns fatos aconteceram depois da morte de Jesus. Seu corpo foi sepultado, como sabemos. Os judeus haviam ouvido falar que Jesus dizia que ele ressuscitaria ao terceiro dia, então pediram a Pilatos que colocassem guardas à entrada do sepulcro. O sepulcro fica próximo ao Monte Calvário, e lá puseram uma pedra grande e guardas vigiando. E na manhã do domingo, já ao nascer do sol, algumas mulheres foram ao sepulcro para terminarem as cerimônias próprias dos judeus de embalsamar o corpo, porque na sexta-feira foi tudo feito muito às pressas, antes do pôr do sol, e diziam entre si: quem nos vai remover a entrada do sepulcro? E quando chegam lá, veem o sepulcro aberto, e o anjo anuncia que Jesus havia ressuscitado. A pedra não estava mais, os soldados haviam fugido, desaparecido. Depois veio também Maria Madalena para chorar diante do sepulcro, e encontra o próprio Jesus ressuscitado. As mulheres vão e avisam aos discípulos, e vêm correndo Pedro e João para ver o que tinha acontecido. Vem João, que era mais jovem, chega primeiro para a entrada do sepulcro. Depois chega Pedro, entra no sepulcro e vê o sepulcro aberto, não encontra o corpo e vê os lençóis dobrados. E entra João logo em seguida, e o Evangelho diz: ele entrou, viu e acreditou. A nossa fé, ela se fundamenta não em ideias ou doutrinas, embora nós tenhamos doutrina, mas a nossa fé se fundamenta num acontecimento. Cristo ressuscitou. E é neste fato que se fundamenta toda a fé cristã. João viu e creu, viu e acreditou. Então é neste fato da ressurreição de Cristo que se fundamenta toda a nossa fé e toda a nossa vida cristã. Viu e acreditou. Depois Jesus vai aparecer diversas vezes aos apóstolos,
aparece a Pedro, aparece aos discípulos de Emaús, aparece aos apóstolos sem Tomé, depois com Tomé, depois aparece, como diz São Paulo, a cerca de 500 pessoas, sempre mostrando que ele está vivo, que ele venceu a morte, que ele ressuscitou. Então, quando o João olha, vê e acredita, ele acredita que Cristo vive. Mas não só isso, que Cristo é a vida. É a vida que vence a morte, que vence o mal, que vence o demônio e que vence o pecado. De modo que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. Os apóstolos viram e acreditaram, estiveram com ele. Mas Jesus mandou que os apóstolos fossem para o mundo inteiro e proclamassem este fato, e proclamassem que Cristo vive. Sereis minhas testemunhas, diz Jesus, não só aqui na Palestina, na Galiléia, Jerusalém, Samaria, mas em todos os confins da terra. Depois diz a Tomé: tu acreditaste porque viste. E bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então a nossa fé se fundamenta aí na ressurreição de Cristo, testemunhada pelos apóstolos, que deram a sua vida por essa verdade. Cristo é a vida. Mas quando imaginamos a ressurreição de Cristo, não podemos imaginar como a ressurreição de Lázaro, um corpo que o próprio Cristo reanima, ou como a ressurreição do filho da viúva de Naim, ou da filha de Jairo, corpos reanimados que depois morrem. Mas a ressurreição de Cristo é diferente. É Deus humanado que ressuscita, dando uma nova dimensão da vida em Cristo ressuscitado. Cristo está em Deus, como vai dizer São Paulo. Vive-te Deus. Seu corpo ressuscitado já não morre, mas ele vive para Deus. E São Paulo dizendo essas duas frases: Cristo morreu, ressuscitou e vive-te Deus, vive para Deus. Assim também o cristão, e na morte de Cristo, ela deve nos levar à morte dos nossos pecados, para que tenhamos como cristãos uma vida nova, uma vida para Deus. O corpo de Cristo ressuscitado é um corpo ágil, é um corpo luminoso, é um corpo sutil, capaz de penetrar, como nas paredes, por exemplo, quando os apóstolos estavam reunidos, Jesus entra, as portas fechadas. É um corpo claro, é um corpo glorioso. E é esta glória que Cristo promete a cada um de nós. Então, São Paulo, quando diz que Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que dormem, ele dá a cada um de nós a possibilidade, se nós realmente acreditamos e depois de batizados, temos uma vida nova, uma vida para Deus, nós também ressuscitaremos. Cristo foi o primeiro e nós ressuscitaremos para essa vida nova, transformada na ressurreição da carne. E no céu, depois do juízo final, estaremos de corpo e alma, corpos ressuscitados para a glória celeste, como Cristo. De modo que a ressurreição de Cristo é não só fundamento da nossa fé, senão ele seria apenas um fundador de uma concepção religiosa, como há tantos no mundo. Morreu, deixou uma mensagem religiosa, um jeito de viver, como houve e há tantos no mundo, tantos gurus, como nós chamamos hoje, mas não passaria disso. Porém, a sua ressurreição mostra
que Ele é Deus, e que é Deus feito homem, e que dá ao homem uma nova vida, não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista moral e até físico, pela ressurreição que nós teremos no último dia. Essa ressurreição de Cristo é, pois, para nós, penhor da nossa ressurreição. Como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Isso exige de nós uma resposta. O que é que eu sou como membro deste corpo místico de Cristo? Aí São Paulo vai nos dizer na epístola de hoje, que foi escrita precisamente há apenas 20 anos após os acontecimentos. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. São Paulo então diz que Cristo toma o lugar do Cordeiro Pascal. E no Cordeiro Pascal nós remontamos ao tempo em que os israelitas estavam no Egito como escravos. E na saída do Egito, Deus mandou que eles imolassem um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em família, com o sangue daquele cordeiro colocassem na soleira da casa, porque passaria o anjo exterminador e mataria todos os primogênitos dos egípcios. E assim fizeram os judeus, e Deus disse, porque esta é a passagem, ou seja, a Páscoa. E realmente ocorreu isso no Egito, e para comemorar e, num certo sentido, reviver esta Páscoa, todos os anos os judeus se reuniam e faziam e imolavam o cordeiro. Que no dia em que Cristo morreu, na Sexta-feira Santa, exatamente àquela hora, milhares de cordeiros estavam sendo imolados no templo. E São Paulo sabia disso. Mas ele diz, Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Ele toma o lugar daqueles cordeiros. E como diz São João Batista, ao avistar Jesus, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa não é mais aquela saída da escravidão do Egito em busca da terra prometida para o povo judeu, mas a Páscoa é para cada um de nós uma passagem para uma nova vida com Cristo. Então, a imolação desse cordeiro agora é em reparação pelos nossos pecados, mas também que nos transforma, que espiritualmente nos ressuscita e nos dá uma nova vida. E é este o compromisso do cristão diante do cordeiro imolado. Nós fomos lavados pelo sangue desse cordeiro. O batismo fez isso em nós, mas exige de nós esse compromisso com ele. São Paulo continua dizendo na epístola de hoje, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Portanto, aí vem o conselho, deixai o fermento velho, porque agora sois ázimos. São Paulo se refere ao costume que tinham os judeus por ocasião da Páscoa, e como fizeram no Egito, de jogarem fora as levaduras, tudo aquilo que fosse fermentado, jogasse fora. O povo agora deveria caminhar até a terra prometida e deveria levar só pães ázimos. Tinha que tirar fora, porque sairiam, a levadura viria depois. Mas São Paulo diz, assim como eles jogavam fora o que era fermentado, e o fermentado aí simboliza a corrupção, assim também nós, como cristãos, e a Páscoa é exatamente para isso, porque nós somos novas criaturas, nós devemos jogar fora o velho fermento, que São Paulo chama da imundície, da impureza e da mentira, de modo que Páscoa tem que ser necessariamente para o cristão um tempo de mudança de vida. Tem que ser um renascimento.
Senão o cristão não faz a sua Páscoa. Hoje nós falamos em Páscoa para nós cristãos. Bom, eu vou fazer a minha Páscoa, como simplesmente vou lá na igreja e comungo. É claro que a comunhão é a consequência dessa Páscoa, porque a comunhão eucarística é para nós essa união íntima, Deus em nós, nós em Deus, porque recebemos o corpo de Cristo, e Ele que nos promete isso: quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu ressuscitarei no último dia, de modo que a Eucaristia é para nós penhor de ressurreição com a ressurreição de Cristo. Mas ela exige que da nossa parte haja um abandono desse velho fermento. Então o cristão que faz a Páscoa é o cristão que se renova, que se transforma, que deixa o velho fermento. Que velho fermento é este? O fermento do pecado, o fermento dos vícios, o velho fermento dos defeitos. De modo que, se queremos fazer realmente a nossa Páscoa, temos que começar renovando aquelas promessas que nós fizemos no batismo, com propósitos de sermos pessoas novas, diferentes do que nós temos sido até agora. Nós tivemos um grande retiro quaresmal, e este ano com mais dificuldade, porém mais recolhidos devido à quarentena que nos foi colocada e imposta. Nós tivemos oportunidade, e ainda temos, de refletirmos muito sobre a nossa vida, de vermos aquelas coisas que não estão bem, em que estamos errando, nossos maus costumes e más ideias, e tudo aquilo que realmente nos rebaixa e nos coloca no fundo do poço, moralmente, espiritualmente. E a Páscoa é exatamente para deixar isto e começar uma vida nova. Não existe para o cristão Páscoa sem propósitos, sem mudança de vida. Senão vai ser apenas a festa do chocolate, que faz as nossas lojas se encherem de filas nessa época, apenas para o povo ir lá e comprar uma barra de chocolate e um ovo de Páscoa. Mas a Páscoa não é isto, embora tenha isso como festejo. A Páscoa é muito mais, é mais aqui dentro. É mais aqui dentro. O que é que eu vou ser depois da Páscoa? Isso é que importa. Quando alguém, por exemplo, vem à igreja e se casa, o celebrante, ou melhor, o padre, o testemunho oficial da igreja que assiste a troca de consentimento, a pessoa chega, entra de uma forma e sai de outra, porque quando entra solteiro. Depois que sai casado, a vida muda. Os compromissos são outros, as responsabilidades são outras. O programa de vida deve ser outro, porque vai ser em função da sua família, da outra parte. Senão não tem sentido se casar, se vai depois do casamento continuar a mesma coisa. Novos projetos, novas atitudes, novas reflexões, novos compromissos. Há uma mudança total na vida do casal depois que sai pelo corredor da igreja. Agora a nossa vida é outra, estamos casados. Assim para o cristão também. Há na Páscoa uma espécie de renovação deste matrimônio de cada alma com Cristo. E os compromissos devem ser outros, os propósitos outros. Então, como eu tenho sido antes e como eu vou ser depois. Senão não tem sentido dizer Feliz Páscoa, ou dizer que eu fiz a minha Páscoa. E como consequência disso, aí sim eu tenho a comunhão eucarística, porque a comunhão eucarística vai mostrar exatamente este matrimônio espiritual da alma com Cristo. Este é o sentido que São Paulo dá, quando diz, deixai o velho fermento da imundícia, da impureza, porque agora sois ázimos, sem fermento. E ele diz que a partir daí, então, ele chama os ázimos da sinceridade e da verdade.
O ázimo da sinceridade, ou seja, você ser sincero primeiro com você mesmo. Quem sou eu? Não posso criar uma imagem falsa a meu respeito. Em geral, as pessoas criam 3 imagens na sua vida. Uma é a imagem que ela passa para as outras, que nem sempre é verdadeira. Outra é a imagem que ela passa para si mesma, que também nem sempre é verdadeira. E outra é a real, quem eu sou. Para os outros, nós muitas vezes mentimos ou passamos uma imagem falsa, e é natural que nós queiramos ter uma boa fama, uma boa imagem, perfeito. Mas nós não podemos mentir para nós mesmos. Por isso acontece que muitas vezes quando nós caímos, nós pedimos o perdão de Deus e Deus perdoa. Nós pedimos o perdão das pessoas, muitas vezes as pessoas perdoam. Mas, em geral, nós temos dificuldade em nos perdoar porque criamos uma imagem falsa a nosso respeito. E quando essa imagem se quebra e você vê quem realmente você é, na sua miséria, nas suas limitações, você se conscientiza de que é pequeno, de que é frágil, aí sim você começa a ser santo, porque começa a amadurecer e começa a ter a possibilidade de, com a graça de Deus, você melhorar, quando você se reconhece. E é exatamente isso que São Paulo nos manda fazer. O ázimo da sinceridade. Mas essa sinceridade não só com os outros, mas a sinceridade com Deus, e a Deus ninguém engana, e a sinceridade consigo mesmo. Então você, diante de Deus, diante de si mesmo, dizer: eu sou assim, e eu tenho que melhorar. Eu não posso continuar com tal defeito, por exemplo. Eu tenho tal talento, vou colocar a serviço de Deus e dos outros. E daí por diante, eu faço os propósitos para ter uma nova vida, com sinceridade, mas sobretudo diante de Deus, diante de mim mesmo. Mas São Paulo vai e continua: sinceridade e verdade. E verdade aí tem um sentido cristão, que a verdade é aquilo que não tem outra coisa, né? No fundo, a verdade é o próprio Cristo, que nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De modo que ázimos da sinceridade e da verdade é essa verdade que nos leva a Cristo, que nos leva ao Senhor e que nos ordena o modo de viver no dia a dia, para sermos autenticamente cristãos e, por que não dizer, autenticamente seres humanos. E é esta a verdade que nós devemos buscar. Senão a nossa vida vai ser falsa. Vamos estar levando a cada dia novas e novas experiências que não nos transformam, que não nos melhoram, que muito pelo contrário, que nos afastam de Deus. É com Jesus Cristo que dá esta dimensão especial para a nossa vida. Como diz São Paulo: meu viver é Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E esta vivência em Cristo, é nessa vivência em Cristo que constitui a que constitui a verdade que nós buscamos. Por isso, façamos a nossa Páscoa hoje. Mas esta Páscoa da sinceridade e da verdade. Agradeçamos a Deus ter nos dado a vida, não apenas a vida do corpo, que nós temos que cuidar, mas sobretudo a vida da alma, a vida espiritual, que na verdade para o cristão é o próprio Jesus Cristo. E façamos também nossos propósitos. O que é que eu vou ser de agora em diante? Eu tenho dentro de mim um homem velho que morreu quando eu fui batizado, mas de vez em quando ele quer ressuscitar dentro de mim. Mas eu sou uma nova criatura. Então, o que é que eu devo fazer a partir de agora? Isso cada um. É preciso ter sinceridade diante de Deus, diante de si mesmo, né? E ter coragem de mudar, coragem de pedir perdão, coragem de perdoar, coragem de tirar as mágoas do coração,
coragem de servir. Deus dá a graça, mas é preciso nós termos coragem disso. E a grande dificuldade nossa é nós termos a tentação de nos entregarmos às coisas que forem acontecendo sem este compromisso de mudança. Então que a Páscoa deste ano, que passa para nós assim de modo tão difícil, nos leve a essa reflexão e nos leve a esses propósitos. Deixar os ázimos, deixar o fermento velho, porque agora nós somos ázimos da sinceridade e da verdade. Olhemos o exemplo de Nossa Senhora, aquela que acreditou. Interessante, as mulheres foram ao sepulcro, mas Nossa Senhora não foi, porque ela acreditava na ressurreição. Não precisou que ela fosse. Ela já esperava Cristo ressuscitado. Segundo a tradição, apareceu primeiro a ela, né? E peçamos a ela, então, que nos dê a graça de sermos novas criaturas, transformados pelo seu Filho Jesus, o Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.